Students, I miss you. I'm happy, very happy. My birthday is this is hoje, né? Meu aniversário, tô muito feliz. Tô aqui trabalhando, gravando a aula pra vocês, mas toda hora eu recebo notificação no meu telefone, todo mundo se lembrando. Thank you. Obrigado aí todo mundo, tá bom? Pelas felicitações. Num momento tão estressante como esse de pandemia, né? Ainda que a gente não tá podendo fazer nada. Passar a data de aniversário sem você poder comemorar com as pessoas que você considera, né? Mas tudo bem, vamos pensar com bons olhos. E vamos nos atentar aqui, conteúdo novo agora que a gente está entrando aí na aula inicial, né? Nós vamos estar estudando sobre poema, the poem, em inglês, aí as turmas, segundo ano, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó, com o conceito. The poem. It is very common to use the words poetry and poem and synonyms. Você pode falar tanto poetry como poem. As duas palavras são sinônimos. However, poetry is sometimes immaterial and poem is textual genre, which is all extremely characteristicas. Ou seja, você pode usar tanto a palavra poet como poem, tá bom? Para fazer aí o conceito. Eu coloquei aqui a priori em inglês, tá bom? Se você puder estar copiando essas informações do seu caderno, tá bom? Seria essencial. Então a gente tem lá em inglês e aqui eu coloquei em português. Vamos aí lembrar as nossas mentes sobre o que vem a ser o gênero textual poema, né? É muito comum o emprego das palavras poesia e poema como sinônimas. Porém, poesia é algo imaterial e poema é um gênero textual com características de estruturas próprias. No poema há versos, métricas, estrofes, rimas e ritmo. É possível que não encontremos poesia em determinado poema, que ele não nos sensibilize, assim como é possível nos sentirmos emocionalmente tocados diante de um verso, tá bom? Então a diferença é essa. Quando for poesia, vai ser sempre levado para o lado emocional. Quando for poema, não. O poema ele pode só simplesmente rimar, ele pode falar sobre qualquer outro tipo de assunto que não envolva sensibilidade ou sentimento, tá ok? Aí aqui eu coloquei um exemplozinho de poema, né? No banquete de um avô, uma negra bonitinha chamada Negra Fulô, essa negra fulô, essa negra fulô. Essa negra fulô é de Jorge de Lima. Alguns poemas eles apresentam formas fixas, ou seja, eles obedecem ao número exato de versos, de estrofes e de rimas. Dentre as principais formas fixas temos structure, né? Structure of the poet text, ou seja, a estrutura do texto poético. Cada linha de um poema corresponde a um verso e a unidade poética. Stanza, it's a group of verse. História, estrofe, estrofe, que é um agrupamento dos versos. E aí tem um exemplo aí. Alma minha gentil, que partiste tão cedo dessa vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Alma minha gentil, que te partistes. Temos aí um poema do Camão. E depois a gente tem the regular repetition of the verse or a stanza in the poema is called our refrain. A repetição regular de um verso ou de uma estrofe no poema, né? É a denominação de estribilho. Ou seja, a gente tem a estrutura, a gente tem a estrofe e a gente tem o estribilho. Todas essas três características aí vão formar um poema, ok? Aí eu coloquei aí ó, o poeminha lá em inglês. Well, it happened. It's been a long time. On our grandfather stand, I could black girl, black cow for you. This black flow, this black flow.
É só a tradução do poeminha que a gente tinha visto lá e aí em inglês como que ele vai ficar. That's okay, guys? Depois a gente vai ter aí, ó, as opções de poema. Os poemas, eles podem ser acrósticos, eles podem ser baladas, eles podem ser haikai, ele pode ser um soneto, ou ele pode também, e o soneto. Vamos lá, vamos aí as definições de todos. Coloquei aqui de um lado em português e do outro lado você tem a informação em inglês, tá? O acróstico, que é composto de uma só estrofe, cujas letras iniciais formam o nome de uma pessoa ou de algo, um objeto, uma cidade, uma paisagem, por exemplo. Daí você tem em inglês. The acrostic with is composed of a single stanza, whose initial later form the name of a person or sometimes in an object, a city, a landscape, for example. Depois a gente tem a balada. Como que é a estrutura de poema balada? A balada, que é composta de 4 estrofes, 3 oitavas ou 3 décimas, 8 a 10 versos. É uma quadra ou uma quintilha, 4 ou 5 versos. A balada aí já vai ser maior, tá bom? Vai ser composta aí por essa quantidade de versos. Depois a gente tem a opção do poema em haikai, que é o que eu mais gosto, e agora tá muito na moda, né? O haikai. Principalmente depois que surgiram composições musicais dentro de diversos haikais. Ele ficou uma forma de poema muito, vamos dizer assim, poemas atuais são feitos em haikai. É um poema de origem japonesa, composto por uma estrofe com 3 versos. O primeiro com 5 sílabas, que é chamado de redondilha menor, e o segundo com 7 sílabas, que é chamado de redondilha maior. Em inglês aí fica até engraçado. Haikai. O poema of J, japonês origem. Depois a gente tem um soneto. Forma composta por 14 versos divididos em 2 quartetos e 2 tercetos. Ou ainda por uma estrofe com 12 versos e outra com 2 versos. A trova, que é composta de uma estrofe de 4 versos com 7 sílabas poéticas, redondilha maior. A métrica ou medida é representada pelo número de sílabas de um verso. Essa estrutura em sílabas permite ao leitor identificar o ritmo que o poema vai levar, tá bom? Então você tem essas opções aí de quais são os tipos de poema. A gente vai ver aqui agora no nosso próximo slide a aula 2, tendo em vista que a gente sempre está tendo aula conjunta, certo? Então, na aula 2, a gente desenvolveu aí o conceito. O que vem a ser o poema, quais são os tipos de poema, qual a diferença entre poema e poesia. E agora, no exercício, você vai desenvolver 3 tipos de poema. Você vai escolher lá, nesses que a gente acabou de passar, tipo haikai, se você quer o outro poema de métrica, você vai escolher 3 tipos. Escreva em seu caderno 3 exemplos de poema em inglês, que correspondem à estrutura dos poemas citados acima, como no exemplo agora do slide que passou, tá bom? Aí eu coloquei um exemplozinho. Eu peguei um poema, um exemplo de haikai, que é arco-íris. Arco-íris no céu está sorrindo um menino, que há pouco chorou. E aí transformar ele em inglês. Aí ficou Rainbow, rainbow in the skies, the boy is smiling, who just cried. Então fica bem simplório. Você pode estar pesquisando aí na internet, exemplos, poema haikai, exemplo, poema em inglês soneto. Ou então você pode escolher esse poema em português mesmo, e aí depois você vai lá com a ajuda do Google Tradutor e pede para o próprio Google tá fazendo aí a tradução, para que você não tenha dificuldades, tá bom? Mas acho que está bem simplório, você tem essas duas opções, ou você já encontra o poema pronto, já traduzido, porque às vezes você vai traduzir no Google Tradutor, não fica ao pé da letra. Às vezes algumas palavras ficam diferentes, né? Como é que fala? A rima não fica boa, porque depende da palavra, né?
Então, às vezes eu te aconselho a buscar um poema já pronto. Exemplos de poema em inglês, haikai, exemplos de poema em inglês, soneto, exemplos de poema em inglês, métrica. Agora, se você tiver muita dificuldade para encontrar o poema já pronto e já traduzido, não tem problema. Você pode pegar um poema em português mesmo, um soneto, vai lá no Google Tradutor e pede para o Google Tradutor te ajudar aí a traduzir o poema. Tá bom? Olha, lembrando que qualquer dúvida, eu vou passar isso aqui. Aí, ó. Escolher 3 tipos e escrevê-los em inglês. Poema número 1, escolhi um soneto. Poema número 2, escolhi um haikai. Poema número 3, escolhe, classifica, tá? Número 1 é haikai, escreve aí, poema número 1, haikai. E aí você coloca o exemplo. Lembrando sempre de classificar qual foi o tipo de poema que você encontrou, qual foi o tipo de poema que você quer desenvolver. That's okay, guys? Qualquer tipo de dúvida, me chama lá no WhatsApp, tá bom? A professora tá lá à disposição de vocês para que vocês possam esclarecer as dúvidas, para que a gente possa passar por esse período aí todo mundo junto, tá bom? Logo, logo a gente já tá voltando para a sala de aula, se Deus quiser. That's okay, guys? Pay attention, hein? Kisses you. Bye, bye. Até mais. See you later.